Recentemente eu falei aqui no canal sobre as tais sequências tardias, né? Sequências de filmes com muitos anos entre eles, ou às vezes que não tem tantos anos assim, mas que a gente não espera, que são sequências que não fazem muito sentido do nosso ver ali num primeiro momento. Às vezes até entregam coisas boas, mas a gente fica com aquele sentimento de pra quê? Pra que ter essa sequência? Bom, o mesmo se aplica a refilmagens, reboots de filmes que, tipo, tão presos ali no nosso imaginário, que a nossa primeira reação é pra quê? E um desses filmes é O Corvo. O Corvo é um filme que ele tem ali um imaginário, tem uma lembrança, uma memória do público, principalmente pela fatalidade que ocorreu nos bastidores, né, com o Brandon Lee, mas também porque ele é um filme muito marcante, ele tinha um visual muito marcante, eu acho que ele foi exibido muitas vezes na TV aberta, o que pra parte do público faz com que esse filme ele permaneça ali na memória, e ele teve até algumas sequências que não foram tão boas, que a gente nem lembra que existem. Então, quando a gente vê que vai ter uma refilmagem de O Corvo, a gente até entende que é uma história que possa gerar ali um novo filme, uma nova franquia, mas a gente sempre fica com aquele sentimento de pra quê? Precisa disso mesmo? É isso que a gente vai comentar hoje, porque sinceramente a nova versão do Corvo ela não só prova que algumas refilmagens elas não precisam existir, como depois que a gente assiste a gente tem a noção de que era melhor que não existissem mesmo. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita para se inscrever e deixar um like se for novo por aqui, e também me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora hoje falar de O Corvo, filme dirigido pelo Rupert Sanders. Trama, acompanhamos a história de amor entre Eric e Shelley, interpretados pelo Bill Skarsgård e pela FKA Twigs. Após o casal ser brutalmente assassinado, Eric sacrifica sua alma para poder voltar ao mundo dos vivos e vingá-los. Quando a gente fala de projetos que se aproveitam de um título ou de algo que já está no imaginário coletivo do público há muito tempo, a gente vê que na maioria das vezes eles jogam ali as coisas por um lado mais nostálgico, né? Como é que a gente pode trabalhar a nostalgia para trazer um público antigo de volta ao cinema, de volta ali para dar play quando é um filme de streaming, mas como é que a gente cativa esse público antigo na mesma maneira que a gente cativa um público novo? Apesar de que essa nova versão de O Corvo ser voltada para um público novo, né, para uma nova geração, assim como o diretor pontuou, assim como a gente vê que, né, transparece ali no visual do personagem, que se comunica ali com artistas da nova geração, o fato é de que, de certa maneira, O Corvo trabalha assim um aspecto quase vintage, quase nostálgico, da pior maneira possível. Porque O Corvo é um filme que ele tem sido trabalhado ali por muito tempo, se eu não me engano tem pelo menos 10 anos que a gente vê notícias dessa produção, notícias que ligaram a outros atores, como por exemplo o Jason Momoa, né? A gente tem várias fanarts do Jason Momoa como personagem, porque ele chegou a estar atrelado à produção. Finalmente o filme conseguiu sair ali e ser entregue em 2024. Só que o fato é que esse filme, ele tem ali mais de 10 anos de produção, e ele parece ter sido um filme que foi feito há mais de 10 anos. Na verdade, ele parece que tem pelo menos 20 anos, porque O Corvo, em toda a sua estética, em todo o seu estilo, ele parece aqueles filmes que vieram ali no cinema pós-Matrix dos anos 2000, sabe? Quando a moda era usar roupas de couro e a gente tinha uma fotografia sombria, que pegava uma coisa meio dark, uma coisa meio gótica, e que trazia músicas, às vezes até melódicas, meio românticas, como o Evanescence, por exemplo. Acho que inclusive faltou um Evanescence em Um Corvo, porque casaria com toda a estética e todo o tom adotado nesse filme. Apesar disso, essa estética Matrix não é o grande problema de O Corvo, tá? Tá longe disso. Só que é uma estética que vai deixando claro outros problemas do filme, como por exemplo, a direção que não acerta em absolutamente nada que se presta a fazer. Já que afinal de contas o diretor parece não entender exatamente qual é o tom que ele quer dar pro filme. Então é um tom que a gente vê que ele é um filme que O Corvo, pelo menos O Corvo de 94, ele tá muito atrelado a um cinema de horror, a um cinema mais sombrio. E aqui a gente tem cenas de ação, que dá pra dizer que tem até uma inspiração talvez em John Wick, né? A gente tem uma sequência ali da ópera que é claramente inspirada em uma sequência de John Wick, ou uma sequência de Missão Impossível, que são muito similares, só que aqui muito mais mal feita, muito mais mal montada. Mas além do terror e da ação, dá pra dizer que O Corvo de 2024 é quase praticamente um romance. Não necessariamente um bom romance, mas o diretor ele tenta ali colocar muito mais aspectos para realçar essa atmosfera romântica, para realçar essa tragédia amorosa, mas no fundo é uma releitura que simplesmente não funciona. Isso porque os cortes ruins e a montagem ruim, além do fato deles trazerem algumas músicas que não funcionam, não ornam com o todo, deixam esse filme com mais cara de videoclipe do que de qualquer outra coisa.
E, novamente, não de um videoclipe recente, mas um videoclipe de talvez 20 anos atrás. Então é uma estrutura, uma proposta ali que o resultado, né, a atmosfera que vai acabar saindo de O Corvo é uma atmosfera que ela não só necessariamente nostálgica, mas talvez ultrapassada, porque a gente vai vendo ali todos os aspectos de filmes que a gente assiste hoje e que só não soam tão ruins assim pra gente, porque a gente já tem aquela memória nostálgica, né? Aquele apego emocional que faz com que a gente passe o pano pra alguns pontos, mas que quando é um filme que sai hoje com essa estética tão estranha, sabe, não dá certo. Principalmente porque a gente vê que isso é mais um fator de uma direção descalibrada ali, que não sabe exatamente o que quer entregar, do que realmente a intenção de fazer um filme que apela pra nostalgia. Porque, novamente, é um filme que está muito voltado pra tentar apresentar o Corvo pra uma nova geração. Então a gente não tem nada que puxe dos anos 90, por exemplo, nada que tente fazer uma referência ou uma alusão ao Corvo de 94. Mas de todos esses pontos negativos, talvez o pior de todos seja o romance. O filme aqui tem um bom tempo investido para apresentar o romance, apresentar o Eric, apresentar a Shelley e fazer a gente comprar esse amor deles dois, que não só não faz sentido, como muitas vezes acaba gerando algumas decisões muito duvidosas de roteiro, como por exemplo o fato de você saber que tem pessoas te perseguindo e na primeira oportunidade que você tem de fugir, você simplesmente deixa isso pra lá pra curtir o romancinho. Acontece que essa carga de romance, ela se torna muito mais cafona do que realmente interessante, seja pela escolha das músicas ou pela total ausência de química do casal, que no caso o Bill Skarsgård, ele é um grande ator, ele funciona muito bem na maioria dos papéis, e aqui ele até que não tá realmente ruim, só que como tudo ao redor dele não funciona, acaba afetando muito da experiência que a gente tem com o ator. E aí, a pior coisa desse filme, neste aspecto, é a FK Twigs, que é mais cantora, assim, então eles trazem essa cantora que é uma ótima cantora, ela canta bem, mas que realmente não consegue entregar uma atuação pra fazer com que a gente consiga comprar a química entre os dois. E isso afeta talvez o principal ponto do filme, que é a motivação do personagem, né? O personagem, ele se sacrifica, ele sacrifica a alma dele pra voltar ao mundo dos vivos, pra conseguir vingar a amada, vingar toda a tragédia que se abateu sobre eles. Mas como a gente compra isso quando o casal ele acabou de se conhecer e ele tem zero química? Então quando a gente vê isso em tela, a gente vê essas coisas acontecendo, em alguns momentos dá vontade de dar uma risadinha, porque o filme ele tá tentando vender uma história muito trágica e muito séria, que na verdade não tá engajando, não tá engrenando em nenhum momento, e pelo menos pra mim foi muitíssimo difícil de comprar. Sabe, não consigo comprar esse amor eterno de 3 dias. O pior é que eu tô falando aqui do romance, mas não é como se esse aspecto fosse realmente o que vai destruir o filme em si. Mas o fato é que o diretor tem dificuldades de conseguir trabalhar qualquer outra coisa dentro da obra. Seja o tom de terror, que nunca funciona muito bem, seja a ação, que é prejudicada por uma montagem muito ruim. E as motivações, como eu falei, a motivação do Eric ela é ruim porque a gente não consegue comprar o casal, porque a atuação da personagem ela também não é tão boa, mas os vilões também são muito ruins, e o resultado acaba sendo incrivelmente brega, cafona. Deslocado não parece que é um filme feito em 2024, mas também é um filme que não tem essa carga nostálgica, esse apego emocional que a gente teria com um filme, né, dos começos dos anos 2000, que poderia fazer com que ele não necessariamente fosse bom, mas que pelo menos a gente, sei lá, tivesse uma coisa legal ali, um apego com esse filme. E acaba também ficando muito na sombra do filme de 94, que, queira ou não, ainda é muito icônico e ainda está muito presente no imaginário do público. O Bill Skarsgård, ele acaba perdido no meio de tudo isso, e apesar dele ser um bom ator, nem ele consegue salvar tanta coisa ruim que tá acontecendo ao redor dele. Então, para O Corvo, nota 2. Não é que O Corvo fosse um filme que estava criando grandes experiências, né? O trailer, infelizmente, já não era tão bom, já dava pra ver que ele não estava sendo tão interessante, a montagem do trailer também era estranha, a música escolhida pro trailer também era estranha, só que são todos elementos que já davam um indício ali do que o filme seria. Não é um trailer que engana, pelo contrário, porque tudo que a gente vê no trailer, que a gente acha, tipo, pô, essa música tá ruim, essa montagem tá ruim, a gente vai encontrar no filme de maneiras muito piores. E infelizmente o Corvo, mesmo sem ser esse filme que tá ali trazendo uma alta expectativa, ele acaba decepcionando e tá brigando fortemente por uma vaga na lista de piores filmes do ano. Tá brigando fortemente ali com Os Estranhos, capítulo 1, por exemplo, e Back to Black, que foram dois filmes que eu odiei e que eu vou deixar os vídeos aqui, tá? Eu não necessariamente tô recomendando os filmes porque eles são ruins, mas os vídeos que eu gravei estão bem divertidos porque sou eu destilando o ódio que eu senti ao assistir essas duas pérolas de 2024. Então é isso, pessoal. Se você assistiu o Corvo, tá na expectativa, o que você achou, o que você tava achando desse
filme? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.